Encontrei uma carta escondida atrás do espelho, e percebi que minha vida sempre foi uma mentira. O apartamento no centro da cidade, outrora vibrante com a presença constante de minha mãe, Isabel, agora ecoava um silêncio pesado e irônico. As paredes, antes decoradas com uma tapeçaria de memórias e cores, pareciam agora absorver qualquer vestígio de vida, transformando o espaço em um santuário de ausência. A luz do final da tarde de um sábado cinzento de maio, fraca e hesitante, tentava em vão penetrar as cortinas pesadas da sala, que antes Isabel insistia em manter sempre abertas. Eu, Laura, com meus 30 anos recém-completos, casada com Daniel há 5 anos, sentia o peso de uma responsabilidade inesperada. Esvaziar e vender o imóvel onde passei minha infância, onde cada canto guardava um fragmento da minha história, um eco da voz de minha mãe, falecida há apenas 3 meses. O luto ainda era uma ferida aberta, um buraco negro que absorvia minha energia, deixando-me à deriva em um mar de tristeza e memórias agridoce. A cada objeto que eu tocava, uma onda de lembranças me invadia, transformando a tarefa em uma verdadeira tortura emocional. Meu casamento com Daniel, um homem prático e resoluto, era meu porto seguro em meio à tempestade. Ele, engenheiro civil, possuía uma mente lógica e organizada, um contraponto perfeito para minha natureza mais sonhadora e artística. Eu, gerente de projetos em uma agência de publicidade, era conhecida por minha criatividade e minha capacidade de transformar ideias abstratas em realidades concretas. Nossa vida juntos era um mosaico harmonioso, construído sobre a rocha da confiança mútua, do respeito e de um amor que eu acreditava ser incondicional. Eu tinha uma infância feliz, pais amorosos, uma carreira bem-sucedida e um casamento sólido. A vida, aos meus olhos, era um caminho reto e claro, pavimentado com certezas e ausente de grandes sobressaltos. Eu me considerava uma pessoa de sorte, abençoada com tudo o que se podia desejar. O apartamento da minha mãe era grande, cheio de quinquilharias e objetos que ela colecionava com paixão, cada um com uma história que ela adorava recontar. A tarefa de desapego era monumental, quase insuportável. Daniel, com sua paciência infinita, me acompanhava, oferecendo apoio silencioso e força quando minhas emoções ameaçavam me consumir. Começamos pelo quarto principal, o santuário de Isabel. Foi ali, naquele espaço impregnado do perfume suave que ela costumava usar, que encontrei o espelho. Um espelho antigo, de moldura ornamentada e dourada, com detalhes em bronze que representavam ninfas e querubins. Ele sempre esteve ali desde que me lembro, no quarto de meus pais, refletindo gerações de momentos íntimos e triviais. Sua moldura, agora um tanto empoeirada e com algumas falhas no dourado, exibia um charme decrépito, mas elegante. Decidi que o espelho, assim como outros objetos de valor sentimental, não seria vendido. Eu levaria para o nosso apartamento um pedaço tangível da minha mãe para sempre comigo. Ao tentar limpá-lo antes de embalar, percebi que a superfície espelhada estava um pouco solta em um dos cantos superiores. Minha meticulosidade de designer não me permitiu ignorar. Preciso fixar isso antes que o levemos, disse a Daniel, que assentiu, ocupado em esvaziar o guarda-roupa embutido. Com cuidado, comecei a pressionar a moldura para tentar encaixar o vidro de volta no lugar. Foi então que meus dedos sentiram algo estranho, uma pequena protuberância que cedeu sob a pressão. Era um compartimento secreto, tão bem camuflado que nunca em toda a minha vida havia desconfiado de sua existência. Meu coração deu um salto, não de susto, mas de uma curiosidade inquietante. Com a ajuda de uma pequena espátula de Daniel, forcei delicadamente a parte de trás do espelho. O painel de madeira cedeu com um estalido abafado, revelando um espaço oco e escuro. Lá dentro, envolto em um lenço de seda amarelado pelo tempo, jazia um envelope. O papel com as bordas corroídas exibia uma caligrafia elegante e desconhecida, o que me fez franzir a testa. Não era a letra da minha mãe nem a do meu pai, Arthur. O selo estava intacto, o que significava que a carta nunca havia sido aberta por quem deveria recebê-la. Era endereçada à minha querida Laura para ser aberta em seu 21º aniversário. Meu sangue gelou. Abri o envelope com as mãos tremendo, a respiração presa na garganta. O papel, fino e quase translúcido, exalava um cheiro de mofo e lavanda. As palavras dançaram diante dos meus olhos, cada letra uma adaga afiada que perfurava minha realidade cuidadosamente construída. Minha querida Laura, se você está lendo esta carta, significa que sua tia Isabel finalmente teve a coragem de lhe contar a verdade. Eu sou Helena, sua mãe biológica. Não há um dia sequer que eu não pense em você, no meu pequeno anjo que tive que entregar para que tivesse uma vida melhor. Eu era jovem, ingênua, um artista sonhador e rebelde, e me vi sozinha e sem recursos com uma gravidez inesperada.
A vergonha e a pobreza eram demais para carregar. Sua tia Isabel e seu tio Arthur, que sempre sonharam em ter um filho, me prometeram um futuro para você, um lar com amor e estabilidade que eu, na época, não poderia oferecer. Eles me pediram para desaparecer, para recomeçar, e eu fiz. Mas eu jurei a mim mesma que você saberia a verdade um dia. Sua data de nascimento real é 12 de março, não 14 de setembro. E seu nome original era Helena, não Laura. Você nasceu no Hospital Maternidade São Judas, em uma pequena cidade no interior, chamada Serafina. Eu sei que esta notícia é um choque, talvez uma dor insuportável. Mas por favor, minha doce Helena, não duvide do amor que eu senti por você em cada minuto da minha vida. Eu te amei o suficiente para deixá-la ir. Com amor eterno, sua mãe, Helena. As palavras se embaralhavam diante dos meus olhos. Mãe biológica. Helena. 12 de março. Serafina. Meu aniversário sempre foi em 14 de setembro. Meu nome sempre foi Laura. Meus pais sempre foram Isabel e Arthur. O mundo, antes tão sólido, desintegrou-se em milhões de pedaços estilhaçados, como o espelho que por um instante reflete uma imagem e no próximo a despedaça. Eu não era Laura. Eu era Helena. Minha vida inteira, cada memória, cada risada, cada abraço, tudo era uma mentira. A dor era tão profunda que parecia rasgar meu peito. Eu desabei no chão em meio aos escombros da minha infância, as lágrimas escorrendo quentes pelo meu rosto, molhando o papel amarelado que continha a verdade mais devastadora da minha vida. Daniel, ao ouvir meu grito abafado, correu para o quarto. Me encontrou ali, encolhida, a carta amassada nas mãos. Seus olhos, que sempre me transmitiram segurança, agora refletiam confusão e preocupação. Laura, o que aconteceu? O que é isso? Ele tentou me abraçar, mas eu recuei, o impulso instintivo de proteger a nova ferida que havia sido aberta. Entreguei-lhe a carta, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Ele leu em silêncio, sua expressão alternando entre choque, incredulidade e, finalmente, uma profunda tristeza. Não, isso não pode ser. Deve ser um engano, uma brincadeira de mau gosto. Sua voz, geralmente tão firme, soava embargada. Mas eu sabia que não era. A caligrafia era real, as emoções impressas nas palavras eram autênticas. A dor que me consumia era real. Nos dias que se seguiram, o choque deu lugar a uma descrença teimosa. Não podia ser verdade. Meus pais, tão amorosos, tão presentes, tão meus. Como poderiam ter me enganado por toda uma vida? Comecei a examinar minhas memórias, cada fotografia, cada história contada ao redor da lareira. Inconsistências antes imperceptíveis começaram a surgir, como rachaduras em uma parede cuidadosamente pintada. Por que não havia fotos da minha mãe grávida? Por que as histórias de meu nascimento eram sempre vagas, cheias de detalhes genéricos e sem a paixão que outras mães tinham ao narrar o parto de seus filhos? A carta mencionava uma cidade, Serafina, e uma data de nascimento, 12 de março. Meu aniversário, 14 de setembro, era amplamente celebrado, com festas grandiosas. Presentes e bolos de chocolate que Isabel fazia questão de preparar com minhas receitas favoritas. Eu tinha uma certidão de nascimento com o nome Laura, meus pais, Arthur e Isabel. Parecia legítima e incontestável. Mas a voz na carta, a voz de Helena, soava tão verdadeira. Decidi iniciar minha própria investigação, movida por uma necessidade visceral de desvendar a verdade. Daniel, ainda chocado, mas solidário, ofereceu seu apoio incondicional. Ele me ajudou a procurar por documentos antigos, por qualquer vestígio que pudesse confirmar ou desmentir a carta. Remexi caixas empoeiradas no sótão do apartamento da minha mãe, um lugar que sempre considerei uma cápsula do tempo, cheia de brinquedos antigos, roupas velhas e álbuns de fotografia. E foi lá, escondido sob uma manta de tricô desbotada, em um baú de cedro que minha mãe dizia guardar segredos de família. Uma frase que agora soava ironicamente literal, que encontrei a caixa. Não era grande, apenas uma pequena caixa de madeira escura, sem adornos, trancada com um cadeado antigo. Daniel, com suas ferramentas de engenheiro, abriu o cadeado com um pequeno clipe de cabelo. Dentro, o ar estava viciado, e um cheiro de papel envelhecido pairava. Havia outro espelho ali, menor, de mão, com a mesma moldura das ninfas. Eu peguei, e ao olhar meu reflexo, vi uma mulher diferente, com olhos perdidos e a alma em frangalhos. Sob o espelho, um maço de papéis e fotografias. Havia uma certidão de nascimento, em papel mais antigo, amarelado, com meu nome, Helena de Souza. Data de nascimento, 12 de março. Filiação, Helena de Souza, pai desconhecido. O local de nascimento era o Hospital Maternidade São Judas, Serafina. Aquela era a prova incontestável. Meu coração desabou. Havia também fotos.
Uma delas, em particular, chamou minha atenção. Uma jovem com cabelos escuros e olhos vibrantes segurava um bebê recém-nascido. A jovem tinha um sorriso esperançoso, mas cansado, e eu percebi, com um choque elétrico, que ela era minha imagem espelhada, uma versão mais jovem de mim mesma. Eu estava nos braços dela. Aquela era Helena, minha mãe biológica. Havia uma pequena pilha de cartas, algumas intactas, outras rasgadas e remendadas com fita adesiva, todas assinadas por Helena e endereçadas à minha doce filha. Eram cartas de amor, de saudade, de justificativas. Em uma delas, Helena suplicava a Isabel para que me contasse a verdade, para que eu soubesse que não fui abandonada por falta de amor. Ela expressava sua esperança de que eu pudesse, um dia, perdoá-la. A evidência esmagadora me atingiu como uma avalanche. Minha vida, desde o primeiro suspiro, tinha sido uma mentira cuidadosamente elaborada. As lembranças da minha infância, outrora tão vívidas e felizes, agora se recontextualizavam, ganhando um tom amargo e sombrio. Cada história, cada gesto de carinho, cada momento compartilhado com Isabel e Arthur, agora era visto sob a lente da traição. O amor deles, que eu considerava incondicional, parecia agora uma elaborada encenação, um segredo que eles haviam guardado por 30 anos, me privando da minha verdadeira história, da minha identidade. A dor se misturou com uma raiva feroz. Como puderam? Como puderam viver uma mentira por tanto tempo, olhando nos meus olhos, me dizendo eu te amo, sabendo que cada palavra era parte de uma farsa? Daniel tentou me consolar, mas suas palavras pareciam vazias. Eles te amam, Laura. Sempre te amaram. Fizeram isso para te proteger, para te dar uma vida. Mas que vida era essa, se não era minha? Que amor era esse, se estava alicerçado na mentira? Havia apenas uma pessoa que poderia me dar as respostas que eu desesperadamente procurava. Meu pai, Arthur. Isabel estava morta, levando consigo para o túmulo todos os segredos, todas as justificativas. Daniel e eu fomos à casa de Arthur, uma pequena residência que ele havia comprado após a morte de Isabel, para simplificar sua vida. O jardim, antes impecável sob os cuidados de minha mãe, agora estava um pouco descuidado, as flores murchas. Toquei a campainha, meu coração batendo um ritmo frenético de apreensão e fúria. Arthur abriu a porta, seu rosto envelhecido exibia uma expressão de cansaço, mas seus olhos azuis ainda carregavam a bondade que eu sempre conhecera. Laura, minha filha. Daniel. Que surpresa boa. Entrem, entrem. Ele sorriu, um sorriso que agora me parecia estranhamente artificial. Não respondi ao abraço dele. Me afastei, segurando a caixa de madeira escura com as provas. Precisamos conversar, pai. Sobre uma coisa muito importante. Minha voz, apesar da minha tentativa de mantê-la firme, traiu a emoção que me consumia. Arthur percebeu a tensão no ar. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma sombra de preocupação. O que houve, minha filha? Você está pálida. Entramos na sala. Sentei no sofá, Daniel ao meu lado, as provas entre nós. Arthur sentou-se na poltrona de sempre, aquela que Isabel havia estofado com um tecido floral que ele detestava, mas que aceitava com um sorriso amoroso. Encontrei isso no apartamento da mãe e comecei, minha voz um sussurro rouco. Estendi a carta de Helena. E isso eu disse, puxando a certidão de Helena de Souza. Arthur pegou a carta, suas mãos tremendo. Seus olhos percorreram as palavras, e eu pude ver a cor sumindo de seu rosto. As linhas de preocupação se aprofundaram, seus lábios se apertaram em uma linha fina. Ele parecia envelhecer 10 anos em questão de segundos. Não, Isabel. Ele balbuciou, sua voz falhando. Ele sabia o tempo todo. Isabel não me contou, eu disse, a raiva finalmente rompendo. Você também não. Por quê? Por que me enganaram por 30 anos? Por que eu cresci acreditando em uma vida que não era minha? Arthur desabou. As lágrimas escorreram por seu rosto marcado pelo tempo, pelos segredos. Foi para te proteger, Laura. Para te dar uma vida. Isabel e eu. Nós não podíamos ter filhos. Nós tentamos de tudo, anos de tratamentos, de desilusões. Isabel estava inconsolável. E então Helena, a irmã dela, ela apareceu. Grávida. Jovem, sem recursos, sem o pai da criança, sem apoio da família. Ela estava desesperada. Queria dar o bebê para adoção, mas tinha medo que o processo a impedisse de recomeçar, de ter uma nova chance na vida. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Daniel colocou a mão no meu ombro, tentando me acalmar, mas eu estava em chamas. Nós conversamos com ela, continuou Arthur. Isabel implorou. Disse que criaríamos seu filho como se fosse nosso. Que ela poderia ter um novo começo, longe do julgamento de todos. Helena aceitou, mas fez uma condição, que um dia você soubesse a verdade.
Ela escreveu aquela carta. Pediu a Isabel para entregá-la no seu 21º aniversário. Mas Isabel nunca conseguiu. Ela tinha medo. Medo de te perder. Medo de que você a odiasse. Ela te amava tanto, Laura. Tanto. A revelação foi um turbilhão. Isabel, minha mãe, minha rocha, minha confidente, havia me traído da forma mais profunda possível. Arthur, meu pai, o homem que eu idolatrava por sua integridade, era cúmplice dessa farsa. Helena, não Laura. 12 de março, não 14 de setembro. Serafina, não a capital onde eu nasci. Cada pedaço da minha identidade, cuidadosamente construído ao longo de 3 décadas, desmoronou. Helena, sua mãe biológica, ela era uma artista talentosa, mas muito sonhadora e ingênua demais para o mundo. Ela se envolveu com um homem que a abandonou assim que soube da gravidez. A família conservadora a virou as costas. Ela se sentia sozinha, perdida. Quando Isabel e eu oferecemos criar você, foi como uma tábua de salvação para ela. Em troca, ela prometeu desaparecer, nunca mais nos procurar. Ela queria que você tivesse uma vida normal, sem o peso da história dela. Normal, eu gritei, minha voz embargada pela dor e pela raiva. Minha vida foi uma mentira. Nada foi normal. Meus aniversários, minhas memórias, minha identidade. Tudo era uma farsa. Daniel me abraçou, apertando-me forte. Arthur, encolhido na poltrona, chorava silenciosamente. Eu sei, minha filha. Eu sei o quanto te machucamos. Mas por favor, acredite, cada decisão foi tomada com o mais profundo amor por você. Isabel, ela viveu com esse segredo a vida inteira e o peso a consumiu. Ela achava que se contasse perderia você. A traição era avassaladora. Mas junto com ela a dor por Isabel. A minha mãe, que eu pensava conhecer tão bem, havia carregado esse fardo sozinha, vivendo em um purgatório de culpa e medo. Eu me sentia como um barco à deriva, sem âncora, sem bússola, em um oceano de desilusão. Meu relacionamento com Daniel era real? Ou também construído sobre essa fundação movediça de mentiras? Eu amava, mas agora questionava cada aspecto da minha existência. Ele, no entanto, permaneceu firme, sua mão em meu ombro, uma âncora na minha tempestade pessoal. O que você vai fazer agora, Laura? Perguntou Arthur, sua voz fraca. Eu preciso encontrar Helena, minha verdadeira mãe. Preciso saber quem eu sou, de onde eu vim. A necessidade era imperiosa, um chamado ancestral que ecoava em minhas veias. Com a ajuda de Daniel, comecei a busca por Helena. As informações eram escassas, uma cidade do interior, um sobrenome de solteira, uma paixão por arte. Não havia redes sociais para Helena, nem registros online que fossem facilmente acessíveis. Comecei a visitar pequenas galerias de arte, feiras de artesanato, ateliês escondidos nas ruas secundárias de cidades do interior, seguindo o rastro de sua paixão. Semanas se transformaram em meses. Daniel usou suas habilidades de pesquisa para vasculhar registros públicos, antigos cadastros eleitorais, listas telefônicas obsoletas. Minha busca se tornou uma obsessão, uma jornada para desvendar o enigma da minha própria existência. Eu descobri que Helena havia se mudado de Serafina pouco depois do meu nascimento. Ela viveu uma vida nômade, seguindo a correnteza da arte, pintando paisagens e retratos, vendendo suas obras em pequenas feiras. Nunca se casou, nunca teve outros filhos. Sua vida era um reflexo da dor da perda, da escolha que a marcou. Ela nunca conseguiu ter uma vida melhor sem mim. Ela levava consigo o peso da ausência, da culpa, da saudade. A ironia era cruel. A cada nova descoberta sobre Helena, uma camada de minha própria identidade era revelada. Eu me via nela, a paixão pela arte, a sensibilidade, a busca incessante por beleza. Eu não era apenas a filha de Isabel e Arthur. Eu era Helena, a filha de Helena, a artista sonhadora. Essa nova verdade, por mais dolorosa que fosse, era também libertadora. Um ano após a descoberta da carta, Daniel finalmente encontrou um endereço mais recente para Helena, em uma pequena cidade litorânea, a centenas de quilômetros de onde eu cresci. O coração martelava no meu peito, uma mistura de ansiedade e esperança. Eu estava prestes a encontrar a mulher que me deu a vida, a mulher que por amor me entregou. A casa de Helena era pequena, simples, com um jardim florido e um cheiro de tinta a óleo no ar. Uma senhora de cabelos brancos, finos como teias de aranha, abriu a porta. Seus olhos, azuis e profundos, me encararam com uma intensidade que eu reconheci instantaneamente. Eram meus próprios olhos. Helena, eu perguntei, minha voz embargada. Ela sentiu, um sorriso fraco se formando em seus lábios enrugados. Laura? Helena? Você veio. O encontro foi um misto de emoções avassaladoras. Lágrimas, abraços desajeitados, e uma torrente de palavras que tentavam preencher 3 décadas de silêncio.
Helena me contou sua história, a dor da juventude, a desesperança, a decisão de me entregar, a promessa de Isabel e Arthur. Ela expressou arrependimento, um pesar profundo que carregou a vida inteira. Ela nunca esqueceu o dia 12 de março, nem a data que seria meu aniversário oficial, nem o nome que me deu ao nascer. Eu me pergunto todos os dias se fiz a escolha certa, ela confessou, sua voz um sussurro. Se você teria sido mais feliz comigo mesmo com todas as dificuldades. Eu a ouvi, sentindo a complexidade da sua dor. Ela não era uma vilã, nem uma santa. Era uma mulher que fez uma escolha desesperada, guiada pelo que acreditava ser o melhor para mim. E Isabel e Arthur, eles também eram humanos, movidos pelo amor e pelo medo de perder um filho que não era seu, mas que amavam com toda a intensidade de suas almas. A verdade era muito mais emaranhada do que eu imaginara. Minha vida não era uma mentira simples e cruel. Era uma tapeçaria complexa de amor, sacrifício, medo e segredos. Minha identidade não era apenas Helena, nem apenas Laura. Eu era a soma de todas essas partes, de todas essas histórias. Aos poucos, comecei a costurar os pedaços da minha vida novamente. Eu perdoei Arthur não de uma vez, mas em pequenos fragmentos de aceitação, reconhecendo o amor que ele e Isabel me deram. A dor da traição ainda estava lá, um lembrete constante da fragilidade da verdade, mas ela agora coexistia com a compreensão e a compaixão. Helena e eu construímos um relacionamento, lento e cauteloso, preenchendo as lacunas de anos perdidos. Eu a visitei, ouvimos suas histórias, vimos suas pinturas. Ela me ensinou a ver o mundo através dos olhos de uma artista, e eu a ensinei sobre a vida que eu tive, a vida que ela me deu. Meu casamento com Daniel, que se mostrou uma rocha inabalável durante toda a minha crise existencial, fortaleceu-se. Ele me amou não a Laura que eu pensava ser, mas a mulher complexa e real que eu estava me tornando. Juntos redefinimos nossa história, integrando a verdade por mais difícil que fosse. O espelho, o objeto que desvendou a farsa, agora adornava a parede do nosso apartamento. Olhava para o meu reflexo, mas não via mais a Laura que eu era. Via Helena, a filha de Helena, e Laura, a filha de Isabel e Arthur. Eu era ambas, e nenhuma delas por completo. Eu era eu. Uma mulher com uma história única forjada na complexidade da verdade. A vida não era mais um caminho reto, era um labirinto, cheio de curvas e reviravoltas inesperadas. Mas eu estava pronta para percorrê-lo com Daniel ao meu lado, e com a aceitação de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único alicerce verdadeiro para uma vida autêntica. A carta escondida, um presente póstumo de uma mãe corajosa, não roubou minha vida, ela revelou-me dando a chance de vivê-la de verdade, com todos os seus segredos e complexidades.